Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à terça-feira no Algo a Mais. Esta terça-feira estaremos falando sobre algo que talvez a gente não dê tanta importância, mas que ao fundo nós vamos perceber e conversar aqui, entender um pouquinho mais sobre como o psicológico ele afeta nos nossos negócios. Eu digo no nosso comércio local, nas pessoas que trabalham no nosso comércio local. Então hoje eu estarei recebendo a professora e psicóloga Anne Breitenbach e também a Rúbia Sense Freitas, que ela é vice-diretora e é diretora e vice-presidente da CIV de Veranópolis. Então, pessoal, fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, nesta manhã temos também a presença de Fabiano Dias. Fabiano, bom dia. Muito bom dia meninas. Vamos falar sobre esse assunto que é super importante, né, para a gente ficar por dentro e saber como é que está rolando a vida das pessoas e saber, né, mais informações sobre o nosso comércio. É isso aí. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer primeiramente aos nossos apoiadores que fazem acontecer o programa Algo a Mais todas as manhãs, de segunda a sexta, às 10h30, Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural, Lojas Beneduzzi e RP Mercados. Então, com uma boa música, Fabiano, para animar nossa manhã. Luz das estrelas, laço do infinito, gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz de tudo, grito, gosto tanto dela assim. Esse imenso, desmedido amor vai além de seja o que for, vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Esse imenso, desmedido amor vai além de seja o que for, passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim. Muito obrigada, Fabiano. E agora, para iniciar a nossa conversa, gostaria de dar as boas-vindas e meu bom dia para as meninas que estão aqui comigo, Anne e Rúbia. Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada pela... É isso aí. Muito obrigada. Meninas, então agora, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Anne. Ok, bom dia, Laura, bom dia, Rúbia, Fabiano, a todos que nos acompanham. Por ser da área do comportamento humano, fui desafiada a estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco o entendimento que a psicologia faz nesse processo tão difícil que estamos atravessando. Será um desafio e um prazer ao mesmo tempo. É isso aí, muito obrigada. Rúbia. Bom dia a vocês, meninas, bom dia aos espectadores. É um prazer estar aqui, né, poder falar um pouco sobre a nossa realidade hoje, do comércio das pequenas cidades, né, porque a gente vai se enquadrar nesse padrão aí de cidade de pequeno, médio porte. É isso aí, muito obrigada. Então, pessoal, hoje a gente vai ter esse papo falando sobre todo o movimento que aconteceu com o nosso comércio, com as nossas pessoas da comunidade, desde o início da pandemia, eu diria o início de que tudo aqui precisou ser fechado a partir do dia 19 e 20 de março do ano passado, onde todos precisaram fechar as suas portas, todo mundo precisou ficar mais em casa. E na primeira, todo mundo deve lembrar que nos primeiros 15, 20, até 30 dias, era assim, ó, não podia sair de casa porque não podia respirar fora de casa. Depois vieram as máscaras e tudo mais. Então, pensando como o nosso comércio, o pessoal que está ali na rua, passou por todo esse processo. Então, estamos aqui com a diretora da CIV, a CIV, que é a Associação Comercial Industrial e Cultural de Veranópolis, nossa cidade vizinha aqui. Ela vai poder falar um pouquinho de como
como chegava para vocês o pessoal do comércio, os industriários, enfim? Como é que foi esse movimento desde o início, Rúbia? Então, quando iniciou em março, nós já vínhamos de um processo de quedas de vendas, né, de poder aquisitivo um pouco mais baixo no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, e eu acho que nós aqui na micro-região já estávamos sofrendo em algumas situações. Naquele primeiro momento existiu o medo de todo mundo, então todas as pessoas apoiaram aquela situação e se envolveram, sejam eles empresários ou a população em si, né? Todo mundo estava com muito medo do vírus. As notícias que chegavam até nós eram assustadoras, né? O que vinha da Europa era desesperador. A gente tinha medo de perder as pessoas mais próximas de nós, né? Então, naquele momento, todo mundo recuou e teve o entendimento do que estava acontecendo, né? A partir dali, a gente percebe que a maioria das empresas tiveram um crescimento em comunicação com o seu cliente. Eu acho que isso modificou muito. Buscaram novas alternativas de entrar em contato com o seu cliente, porque a verdade é que a pandemia, a gente voltou a atender durante a pandemia, mas a gente não perdeu a pandemia, ela nunca saiu. Desde lá até aqui, a gente continua trabalhando sempre com medo, com receio, com insegurança, sem saber o que vai acontecer na semana seguinte. Então, eu acho que o comércio, falando de uma forma mais específica, que está sempre em contato com muitas pessoas, as pessoas estão circulando dentro da loja, tem pessoas que a gente não sabe de onde estão vindo, para onde elas vão, e a gente vive com um medo muito interno, né, de pegar, de contrair a doença, de disseminar a doença, né? Mas também não pode deixar de trabalhar. É o nosso ganha-pão, né? É o nosso salário que está em jogo ali, né? Com certeza. E, Rúbia, percebeu-se que no início as pessoas acabaram consumindo até um pouquinho a mais do que estavam fazendo antes mesmo da pandemia. Isso se deu pelo fato das pessoas estarem em casa e notarem algumas questões e talvez pensarem que logo mais fosse finalizar a pandemia. Será que podemos afirmar isso? Eu acho que setores cresceram e setores caíram, né? Foi muito direcionado para alguns segmentos. E eu concordo contigo quando a gente pensa no segmento de construção, né? Materiais de construção, imóveis para dentro de casa, existiu um crescimento no primeiro momento. Essa queda que aconteceu depois, eu vejo como dois fatores principais. O primeiro é que depois que tu fez a mudança está feita, tu não vai refazer uma nova mudança só porque não me agradou, né? A gente começa a segurar um pouco. E o outro fator é que muitas empresas demitiram, existe a insegurança do mercado de uma forma geral. A gente começou a ver que a pandemia não ia terminar, que aquilo ia perdurar. A gente não tinha expectativa de uma vacina. Então, tudo isso essa insegurança faz com que as pessoas se retraiam também, se segurem um pouco, né? Para não sofrer uma consequência maior depois. Com certeza. Né? E vendo por esse lado, Anne, a gente percebe que as pessoas talvez na primeira, quando se pediu para fechar tudo, entenderam talvez como uma folga, umas férias, alguma coisa desta forma, será? Eu digo, não que as pessoas saíram para viajar nesses dias, porque a gente sabe que ainda mais era uma época março, fora, típico, né? Isso. Então, nem por isso, mas eu digo, estavam em casa mais tranquilas. Será que podemos perceber isso até o ponto de dizer, eu vou fazer uma reforma, vou trocar alguma coisa, vou aproveitar. Aproveitar esse tempo para. Exato. Ouvindo a Rúbia falar, a gente faz uma leitura para essa linha do comportamento, né? Ela falava em medo, insegurança, aí tu disse, né? O primeiro impacto, só que um primeiro efeito deu aquela sensação de, ai, que bom, uma folguinha, né? Eu acredito até que sim, mas ela foi muito efêmera. Ela passou rápido, porque logo, né, nós tínhamos umas contingências externas nos apavorando, como a Rúbia nos colocou. E aí hoje, né, saindo dessa ideia, eu digo, hashtag sem achismos, tentar buscar respaldo, a gente sabe que o primeiro impacto psicológico foi o choque.
E o choque, ele acaba destinando diferentes tipos de comportamento. No choque, às vezes, a gente não absorve o que realmente está acontecendo, a gente não ganha uma dimensão do que realmente acontece. Eu lembro na universidade, quando a gente, né, disse, então, a partir de agora, as aulas estão suspensas. Volta semana que vem? Era a pergunta. Não sabemos. Porque aquela coisa de não saber digerir, o choque faz isso com a gente. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que teve aquela... então não vai precisar trabalhar amanhã. De repente, isso desencadeou aquela questão de vamos, então, aproveitar o tempo de forma mais favorável. E vamos reformar, e aí esse circuito acaba ampliando-se, né? Tu reforma o quarto, daqui a pouquinho tu percebe que o quarto fica em dissonância em relação a outras partes da casa e faz esse efeito que muitas vezes até acaba avançando até nos vizinhos, que eu brinco que a área 54 tem isso, né? Reformar a casa, o vizinho olhou, vamos reformar também. Acho que esse efeito existiu, mas na minha concepção, muito efêmero. Logo apareceu, e é o que se coloca enquanto, de novo, ciência, né? Houve o choque de diferentes reações, mas houve o choque. Certo. E realmente, pensando, vamos fazer alguns investimentos, enfim, mas não podemos sair de casa, o comércio local fechado. As pessoas partiram muito por compras na internet. Como é que tu vê esse lado, Rúbia? As compras na internet cresceram muito, se avolumaram muito. Elas já vinham num crescente, né? Nós temos aí um levantamento em off, né? Não é um levantamento oficial do Correio em Veranópolis, e nós temos uma quantidade muito grande de pacotes chegando todos os dias. Nós já tínhamos isso antes da pandemia, certo? Quando iniciou em março todo esse problema do Covid ter chego no Brasil e ter ameaçado a nossa sociedade, todas as empresas começaram a buscar outras formas de venda online, né? A maioria dos comércios e mesmo das empresas se focaram muito mais nas mídias sociais e em plataformas de venda para ter acesso a essas pessoas que queriam comprar e que tinham poder aquisitivo para comprar. Porém, a gente percebe que aquela frase que todo mundo diz desde que eu sou criança, né, que a grama do vizinho sempre é mais verde, isso acontece. Eu acho que as pessoas veem a venda na internet como algo que eu tenho que trazer de longe para mim. Aquela minha loja que está ali na quadra da minha casa, que normalmente eu vou até lá fazer as compras, eu vou continuar indo lá fazer as compras. Eu não vou comprar dela pela internet. Então, apesar de todos os esforços que foram feitos pelas lojas locais, a gente percebe que a população não abraçou aquilo como algo que pudesse colaborar com a comunidade de uma forma geral. Porque é isso, né? Quando a gente faz a movimentação do dinheiro circular dentro do nosso município, a gente faz com que isso reverta em impostos e reverta em benefícios para as pessoas que moram aí conosco, Com né? certeza. E daqui a pouco isso não ficou muito claro para as pessoas. E a compra continua se dando muito de uma forma de comprar de longe, né? Comprar de lojas que não estão próximas de nós. E eu vejo isso de uma forma muito imatura das pessoas. Não é uma maldade, não é querer, não perceber realmente a importância que tem isso. E até porque aquela loja que está ali na esquina da minha casa, ela vai continuar ali. Então, a semana que vem eu posso ir lá. Certo. Né? Tá muito próximo de ti. Então, eu não preciso comprar online dela. Né? Nós na CIV criamos o Compra Fácil a CIV. É uma plataforma de vendas, onde a venda pode ser efetivada realmente até o final. Não é uma vitrine, mas é uma ferramenta de vendas. E a gente vê que hoje o Compra Fácil a CIV vende para o Brasil inteiro e muito pouco para Veranópolis. As compras se dão muito mais de fora do nosso estado do que de dentro do estado, né? Então, aí a gente tem um parâmetro, assim, de como funciona realmente a cabeça das pessoas, né? Aquilo que eu trago de longe, não é que seja melhor, mas eu acho que aquilo que está perto é mais fácil de eu ir até lá buscar. Então, de uma forma, a gente pode entender que o comércio ele foi super afetado, o comércio local foi super afetado por tanto fecha, quanto se reinventa para tentar vender online. Né? Se reinventa. E também tem toda essa questão do pessoal comprar
em sites de fora. E nisso a gente percebe todo esse movimento que, quem sabe, o pessoal passou ou ainda está passando e está sofrendo muito, que é: vamos tentar fazer a venda por internet. Tá, mas eu não sei, eu vendo, eu tenho minha loja há 40 anos e eu sempre vendi no balcão. Como agora eu tenho que fazer diferente? E como a gente pode ver essas pessoas principalmente... Compreendê-las. Isso. Acho que esse é o nosso processo, né? Uhum. Se antes nós falávamos do choque, um processo seguinte é negação. É você negar que isso pode estar acontecendo. E houve isso até em relação às questões, né, de uso de... Ainda existe. Sim. Tem gente que está ainda na segunda fase, uma mescla de choque e negação. A terceira etapa é quando a pessoa se adaptou frente à situação. Bom, esta é a realidade, esta é a situação, tá ali e eu preciso superar de alguma forma. E aí, uma das saídas, como vocês estão muito bem colocando, são as mídias. Mas falávamos, né, agora vindo para cá, Rúbia, como de repente o que está impactando nessa questão de que as mídias é ainda uma das alternativas mais viáveis, se coloca mesmo, a Rúbia colocou a ideia da imaturidade, me parece que também tem a questão da consciência mesmo, né, de ajudar o comércio local. Tem uma série de fatores ali. Mas me parece que às vezes ainda falta a questão do aprender, da resistência do novo, que é algo natural do ser humano. Todo mundo estava acostumado de um jeito, que nem tu bem colocaste, né? 40 anos de uma forma. Mesmo a necessidade te apertando ali, né? Te pressionando. Ai, meu Deus do céu, sabe? Tem que aprender mesmo. Será que isso vai dar certo? Então, essa resistência é da natureza humana. Mas cabe, nesse processo que estamos vivendo, superar de alguma forma isso. Porque senão, né? Vamos morrer todos na mesma condição. Então, é importante a gente poder compreender. Quando a gente compreende, a gente consegue, daqui um pouquinho, organizar melhor as ideias. E a pessoa que se adaptou, ela aprendeu. E aí ela aprendeu, ela inovou, ela está se reinventando. É aquela pessoa que está num estágio mais evoluído agora frente à pandemia. Mas percebam que a grande maioria fica ainda nos estágios iniciais. É choque e negação. Né? E aquela resistência de todos os sentidos, seja das mídias, seja da questão até mesmo dos protocolos de segurança. E talvez essa negação pode vir da questão de falta de condições, de ter que fechar novamente. Eu estou assim, de uma forma... então, eu diria, sofrendo pelo fato da economia, e eu ainda tenho que fechar o meu comércio, e eu ainda por cima não sei como lidar direito com todas essas redes. Então, será que a parte econômica já não bate mais forte e é por isso que causa a negação? Sem dúvida. A gente está falando aqui de uma instância, né, e ela afeta, as relações de poder, as relações de sustento, as relações... Só que toda vez que nós estivermos interferidos por um processo emocional, ele permite que a gente não consiga enxergar de uma forma mais clara as possibilidades. Então, as emoções são as mais diversas, Laura. A gente vai desde a alegria, entusiasmo, até a raiva, inveja, ansiedade, enfim. Ela tem picos. Quando acontece esses picos, a gente literalmente perde a percepção mais clara. A gente pode usar exemplos mais interessantes. Uma pessoa apaixonada, ela cega, né? Então, vamos usar a ideia da paixão para essa condição? Num processo de ansiedade, tu não consegue, às vezes, ver a oportunidade caindo ali de maduro na sua frente. Então, sim, é bem possível que tenha essa condição interferida que faz com que a pessoa não consiga avançar nesse nivelamento e ir para a questão do adaptável, que é o que se coloca como uma das saídas mais valorizadas. Já era antes. A pessoa adaptável antes da pandemia, já a nível organizacional, era algo, né, evidente. Agora, ainda mais. Certo. E em relação, Rúbia, então percebemos, foram feitos sites de compras, quem conseguiu se reinventar, se reinventou. Porém, como foi a continuação? Porque no início... parecia ser algo que logo, logo acabaria. Mas não, estamos há 1 ano nesse processo e não se tem fim. E cada vez menos as pessoas com condições. Né? Claro que existem, a gente pode dizer que existem comércios que não pararam, como mercado, como farmácia. No caso que é de primeira necessidade, nunca parou. Os essenciais. Né? Os essenciais nunca parou. Porém, tem todo o outro lado, as outras pessoas que precisaram parar. E mesmo porque, quando às vezes uma pessoa no local positivava, isola todo mundo, né? Tira o pessoal do comércio, tira aquela linha de produção, isola. Então, além de tudo, sem conseguir muitas vezes produzir e também
vários momentos não podendo atender. Como é que tu vês esse lado? Existiram muitas fases, né, nesse processo todo. Existiram fases onde a gente via os empreendedores otimistas. Então parecia que alavancava uma semana e regredia na outra, alavancava e regredia. Então a gente nunca teve uma união geral de dizer assim, bom, as coisas começaram a melhorar. Não, um ia mais para frente, outro vinha mais para trás, então as coisas foram ficando, né, num balanço aí, numa média baixa e um processo contínuo. Dentro do comércio a gente percebe que os protocolos, eles eram muito bem cuidados, né? A gente tem contato e visualiza muitas lojas fazendo quarentena nas peças que saem da loja por condicional, né? Num primeiro momento a gente achava, existiam alguns estudos não existiam, né? Mas existiam alguns depoimentos de médicos, de cientistas dizendo que o vírus poderia durar até 72 horas, que tinham alguns tipos de material, de tecidos e fibras que poderiam durar até 7 dias. Então isso nos preocupava, né? Poxa, eu tô ali trabalhando, eu tô tocando nessas peças, então eu vou ter que deixar 7, 8, 10 dias as peças paradas sem poder circular dentro do meu comércio por conta de o vírus poder estar nelas, né? Como desinfetar, como era muito difícil, né? Claro. E eu imagino que dentro das empresas da mesma forma, nos maquinários, né? Em alguns setores onde mais de uma pessoa fazia a manipulação daquela máquina, né? Eu acho que foi uma preocupação geral de todo mundo. Então, não é só como eu vou vender, mas como é que eu vou cuidar das pessoas que estão trabalhando aqui comigo? Como é que eu vou fazer que esse produto chegue até o meu consumidor final de uma forma que ele não esteja contaminado? Né? Como eu vou fazer com que a saúde desse meu cliente se mantenha boa, para ele continuar comprando de mim também? Né? Então são muitas alternativas aí, né? Muitas coisas que a gente tinha que repensar, tinha que ficar atento, e isso traz a insegurança e a ansiedade. Certo. Né? Não tem como a gente acordar de manhã e pensar, vou trabalhar. Não, peraí, vou chegar lá, vou ter o que preciso disso, preciso daquilo, eu vou buscar aquelas peças, então essas vou ter que deixar separado, cliente tal queria tal coisa. Tem muitas, era muito difícil de a gente trabalhar. Então, mesmo em momentos onde a venda estava acontecendo, a preocupação era muito grande. Então, durante todo esse período não existiu relaxamento. Não existiu uma fase de dizer assim, acho que as coisas vão melhorar. Não. Porque o dia a dia era tão exaustivo que não dá abertura para a gente enxergar uma luz ali no final. Até mesmo porque com todas as mudanças, quando a gente pega no tranco o que está fazendo, é de uma forma assim, eu sempre fiz isso, é dessa forma, eu chego, tu leva uma vida mais leve quando tu tá trabalhando já com já é cômodo para ti poder chegar e fazer sempre da mesma forma. Automático, né? É automático. Agora, quando tu precisa repensar toda a tua atividade, se torna algo exaustivo, desgastante. E tem a outra situação que nós do comércio, como a gente estava sentindo muito essa pressão do governo de forma geral, que o comércio poderia ser um grande disseminador, qualquer coisa que a gente visse fora daquele padrão, tipo, as pessoas vão começar a entrar em férias. Sim. Nossa, será que vai piorar? Eu vou começar a sofrer de novo essa mesma consequência? O meu comércio vai fechar novamente? Tem todo esse pensamento. Então, a gente vê as pessoas... abri o Facebook, estava lá, né? O Instagram, e estava lá as pessoas se divertindo na praia, né? A gente não tinha aquela felicidade de ver a pessoa ali usufruindo de umas férias merecidas, né? Não é nada disso, né, pessoal? Não nos interprete mal. Mas dentro da gente, ali dentro do comércio, a primeira sensação que a gente tinha é, nossa, e como vai ser depois? Né? Será que a gente vai ter que fechar novamente o nosso comércio? E tem essa pressão também, né? Com certeza. Do amanhã. E até mesmo porque começa a pensar, o pessoal vai fazer a sua
tirar seus dias de férias merecidos, né? Entendemos que todos nós precisamos de uns dias para dar uma espairecida, né? Com cuidado, muitos com cuidado, muitos sem cuidados, né? Mas que sabe também que o dinheiro está indo para outro lugar e ele não vai ficar aqui. Então tem toda essa... Já está difícil, né? As pessoas já não estão gastando a mais do que realmente estariam gastando em outros momentos. E ainda por cima tem toda essa questão de que o dinheiro está fora ainda mais, não no nosso comércio local. Então, pessoal, o papo está ótimo. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e em seguida nós retornamos para falar mais sobre a questão psicológica ali, como ela tem afetado no comércio local. Música, Fabiana. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor e te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente e o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo. Guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você, palpite. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masbá, do SBT-RS e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhoso. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Nothing to hold on.
something to hold on besides me, yeah. When you got nothing to hold on, you blame it all on me. You need something to hold on besides me, yeah, yeah. Isso aí. Obrigada, Fabiano. De nada. E estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, falando como o psicológico pode afetar nos nossos negócios, no nosso comércio local, enfim, em momentos como esse que estamos vivendo. Estou aqui com a professora e psicóloga Anne Breitenbach, estou também com a Rúbia Sense Freitas, que é diretora da CIV de Veranópolis, e estamos justamente conversando, entendendo um pouquinho o que o comércio hoje está passando e por situações, por fases, desde o início da pandemia. E agora a gente vai falar um pouquinho, vou questionar a Anne, ela com certeza vai saber nos fazer se posicionar em relação a isso, que é ao medo. Hoje a gente tem medos de diversos que podemos dizer, ele é o medo de contrair o vírus, é o medo de como atender as pessoas, é o medo geral da população. E como podemos ver isso, Anne, nesse momento? O medo acompanhado de ansiedade. É um casalzinho perfeito ali, que anda muito bem, né? O medo, ele paralisa. Então, uma pessoa com medo, ela não vai sair do chão, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Eu acredito que a grande questão aqui é a ansiedade, porque a ansiedade faz você fazer esse movimento, com muito sofrimento por vezes, mas faz. Então, o que a gente observa muito e evidências concretas é níveis de ansiedade, né, acentuados, assim, causando muitas vezes até questão de transtorno, por parte de quem é o comerciante, por parte também de quem é cliente, porque por vezes uma compensação de quem é ansioso é comprando, mas aí o financeiro está apertado, e aí esse ciclo vai começar a culminar em alguma coisa, em algum lugar essa angústia, vamos dizer assim, estoura. Então, essa questão dessa leitura que a gente pode fazer é isso. Se a pessoa estiver com medo, então o que a gente está observando e, né, os relatos? É aquela pessoa que fechou o comércio, é aquela pessoa que está num processo de extrema ansiedade, e essa ansiedade faz com que ela não enxergue todas as oportunidades. Ela sabe que ela teria que investir nas mídias sociais, mas ela não faz. Ela sai do sofá e vai para a cama, da cama para o sofá. É o que eu estou ouvindo muito isso. Eu choro, aí eu fico... Daqui um pouquinho eu passo pelas mídias sociais e vejo que parece que está todo mundo tendo uma saída, menos eu. Está todo mundo fazendo uma parceria, menos eu. Opa, né? São distorções em função desse processo. Quando a Rúbia falava lá no bloco anterior, né, de que a gente ficou o tempo inteiro num processo de ansiedade, tem um lado favorável da ansiedade. O problema é que a gente passa do limite nessa condição. Qual que é o processo favorável de uma ansiedade? Aquilo que a Rúbia dizia. Com ansiedade, a gente tomava cuidado. Se você não está ansioso, vai de qualquer jeito. Então, tem todos os processos emotivos, tem um lado que eu diria que não é nem positivo nem negativo, ele é favorável. O problema é o sofrimento. O problema é quando ela dizia no final exaustivo. Então, não. Aí já está passando para um nível de sofrimento, então já passou do aquilo que é o esperado e aquilo que poderia te favorecer. E em relação também ao que a Anne está falando, Rúbia, medo por muitas vezes de inovar, porque a inovação ela também traz um custo. Claro, redes sociais, a rede é gratuita, mas eu não sei como usar, eu tenho que contratar alguém para que possa fazer para mim, e isso gera custo. E nesse momento, muitas vezes, muitos não puderam estar arcando com esses custos, quem não sabia, né, mexer numa rede social, ou quem não sabe fazer postagens semanais, ou enfim. E como tu vês esse lado? Eu acho que precisa existir a tentativa, né? Exatamente naquilo que a Anne estava falando. Muitos não se arriscaram, talvez pelo medo, né? Mas eu acho que fazer a tentativa, tu começa a ter algum tipo de respaldo, de retorno, que vai te levando à frente. Então, precisa ter um custo alto para ter uma mídia boa, bonita? Não precisa disso. Mas as pessoas estão tão receosas, estão tão aflitas com aquela situação, que não enxergam algumas alternativas. Ou mesmo a possibilidade de tentar buscar.
Tu não precisa no primeiro momento fazer o contrato de alguém. Tu pode fazer uma pesquisa. Se aquilo vai estar a teu alcance ou não. Né? As ferramentas que hoje as redes sociais disponibilizam são inúmeras. Então, se vale como uma dica, procura um sobrinho, um primo, um amigo que tenha essa desenvoltura nas redes sociais e que possa te dar uma ajuda sem custo nenhum. Depois ali tu dá um presentinho para ele e ele vai ficar feliz. Porque a gurizada tá lá na frente. Mas isso que a gente tá falando agora sobre medo, eu vou falar um pouquinho da minha parte, assim, da minha área, sabe? Daí eu vou pegar um apanhado desde lá do primeiro bloco, que a gente tava falando sobre investir, né? Sobre querer apresentar um produto melhor para o teu cliente, né? Porque não deixa de ser uma clientela. Eu lembro que no início, logo no início da pandemia, tipo, foi há um ano, né? Exatamente. Agora, no próximo final de semana, vai fazer um ano, tipo, que eu estou em casa, né? Assim, sem ser contratado para poder fazer o trabalho. Mas, enfim, logo depois disso, acho que um mês depois Acho que depois, quando passou aquele choque, assim, de tu dizer, opa, nós estamos é um negócio que a gente nunca viveu e a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Então, vou ter que dar um jeito de ganhar, de trabalhar, de fazer alguma forma. Foi a tal das lives, que eu comecei a fazer em casa. Só que eu vi assim, poxa, a live tá legal, tá bacana, tipo, tinha patrocínio, sabe? Então, tinha aquela coisa que tinha que ser bom, né? Para quem tá te patrocinando, enfim, viabilizando aquilo. Aí chega naquele ponto de tu investir, de tu comprar e não sei o que. Eu fui investindo em equipamento, fui investindo nisso, naquele outro. Tipo, a sala da minha casa virava um estúdio, lógico que não tanto quanto aqui na Conecta, lógico, né? Mas enfim, eu tinha que fazer aquilo. Então era todo sábado à noite. E aí agora vem aquela parte do medo, da exaustão daquilo, sabe? De tu ter que fazer aquilo. Tipo, eu fiz, acho que por uns 3 ou 4 meses, assim, todo sábado eu fazia uma live, tipo, de 2h30, 3 horas, sabe? De boa, Fabiano. De boa, assim. Fazendo de boa, até que, prazer. Sim, até que quase me despejaram do apartamento, enfim. E aí, porque eu não sei, tipo, enfim, o que eu tava fazendo estava incomodando as pessoas. E aí a gente resolveu sair de onde estava por conta de tudo isso e tal, né? E tava de boa, assim, eu fazia com prazer, sabe, era bacana e tudo mais. E aí depois disso começou a ficar maçante pra mim, sabe? Tipo, e eu acho muito estranho porque, cara, cantar e tocar é o que eu mais amo fazer na vida, sabe? É a minha profissão, foi isso que eu escolhi pra fazer pro resto da vida. Só que ele tava se tornando um fardo, sabe? Eu já tava, tipo, putz, hoje eu tenho que fazer live. É que é do tipo, já é uma obrigação, já não é algo feito porque Exatamente. tu gosta de fazer. Exatamente, mas como ir para um barzinho e tocar pro pessoal era ouvir. isso que eu ia dizer, tipo, porque se tu toca, tipo, a minha vida sempre foi assim, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, num dia, sabe, um dia em cada lugar, mesmo que fosse dentro aqui da nossa região, tipo, um dia, numa sexta-feira eu tocava em Veranópolis. Às vezes eu tocava na sexta-feira mesmo, em Veranópolis e em Nova Prata. Já teve vezes de eu tocar em 2 lugares, em Nova Prata, por exemplo, no mesmo dia. Então, sabe, tu chegar no palco e tocar, era assim, tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Tu tem o retorno das pessoas no rosto, tu tem as pessoas exatamente. Valorizando o teu trabalho. Tu tem que tocar 2 horas aqui, tem que tocar 3 horas lá. De boa, tranquilo, sabe? Mas para tocar, tipo, 2h30 em casa, 2 horas, e tanto que ela foi diminuindo, assim, a primeira foi 3 horas e pouco, sabe? Tipo, de boaça, muito legal, assim. E aí a última, quando, tipo, deu 1h30, assim, tipo, a minha esposa tava do lado, assim, né, no feedback ali, sei lá, porque a gente montava um negócio gigantesco lá em casa, sabe? Era ela com o computador aqui, TV ali, para tu se assistir, ver comentário, falar todo mundo, sabe? Carinho com todo mundo. E de carinho das pessoas para com você, né? E aí ela, tipo, eu olhava assim, tipo, né, que hora, não pedia, mas tipo, tu vê no olho da pessoa, sabe? Assim, ó, tipo, que hora que é, eu não aguento mais, eu quero parar, sabe? Então, são sofrido falar situações... isso, mas é o que acontece. Mas são situações que a gente, levando o teu lado, é mais a área de eventos e mesmo restaurantes.
tudo mais, né, Fabiano? E levando isso para o dia a dia do lojista, levando para o dia a dia, entendendo essa situação que sempre foi feito de tal forma, tu tem que se reinventar, faz diferente, mas tu faz diferente sabendo que em algum momento vai voltar, e não volta, então ouvindo o Fabiano, a gente percebe claramente, tu já detectou, né? Vira uma obrigação, né? Sim, sim. É exatamente isso. Mas ele fez um processo que é o que a gente indicaria, que seria ser adaptável, ok? Mas que fique bem claro, tipo, agora eu tô a fim de retomar, eu vou, sabe? né? Só Claro. a obra lá em casa terminar, que daí eu vou voltar total, assim, vou fazer de novo. Porque a gente entra num processo além da pandemia. O trabalho, ele tem que te oferecer o dinheiro, o retorno, né? Ele tem que te oferecer aprendizado, desafio, senão ele fica um tédio. Ele tem que oferecer um reconhecimento, ele tem que provocar uma mudança de alguma forma, ele tem que ter um propósito. Eu não quero dizer que nessa condição tu não contemplava os 4, né? Mas daqui a pouquinho ele fez um processo de adaptação e, tipo, não era a essência dele. Daqui a pouquinho ele queria lá, podendo ter várias curtidas, mas tu queria o olho no olho, que nem a Laura comentou, né? Sim, e não adianta. Tipo, se o artista que disser que fazer uma live é a mesma coisa que fazer um show ao vivo, eu acho que é mentira. Não tem como, não é a mesma coisa. Não. Com certeza. Mas aí entra ainda uma questão, Laura, que é a flexibilidade, que a gente não falou ainda, mas é um predicado muito valorizado nesse processo que a gente vive hoje em dia. É ser flexível, ou seja, tentou o plano A, né? B, C, e vamos lá. Só que daí o que acontece? Com medo e ansiedade, tu não consegue ter essas ideias do plano A, B, C, D. Porque daí tem uma questão que é do comportamento humano. Nós somos naturalmente criativos. A criança é extremamente criativa. De um copo ela faz virar uma piscina, qualquer coisa, né? Ok, essa característica a gente não perderia em nenhum momento. Ela tá ali, em algum lugar está. Porque é uma questão de sobrevivência, né? Isso, mas o que acontece? Mas aí tem uma questão. Os verbos imperativos, eles são extremamente inimigos pra gente ter ideias. Ou seja, me dá uma ideia agora, Laura. Tipo, agora? Tipo, não vem. Terminou o programa, ai, Anne, podia ter falado isso. Ou seja, e esse momento que nós estamos vivendo é extremamente imperativo. Vença, convença, faça e trava. Trava uma característica que seria natural. Então, aí vem também a condição de que os negócios, muitas vezes, é só um reflexo da condição dos seus empreendedores, no sentido de calma, sabe? Vamos tentar reorganizar a rotina, porque as ideias vão vir. Muitas vezes até a gente já sabe quais seriam, né, os caminhos. Mas é uma leitura bacana. E às vezes, né, Anne, muitas pessoas acabam buscando no outro a sua resposta. A régua do outro. Eu vi que ele está fazendo tal coisa, eu vou fazer. Não é a minha, não é a do meu cliente, não é para mim. Então não adianta só simplesmente querer fazer aquilo que o outro está fazendo, que você acha que está dando certo, porque às vezes nem está. Mas dando retorno para aquele, mas eu acho, né? E aí, mas fortalecer a categoria, sim, é o que nós falávamos, Laura. Fortalecer enquanto categoria é um caminho. É um caminho muito importante. Porque se todos caminharem mais ou menos juntos, trocando ideias, né, se ajudando em várias formas, todo mundo ganha, porque existe mercado para todo mundo. Claro. Até março do ano passado, todo mundo estava aí na rua com o seu comércio aberto e trabalhando e vendendo bem. Todo mundo sobrevivia. Por que a gente não pode sobreviver juntos agora, durante essa pandemia, com vendas online? Por que cada um tem que cuidar do seu negócio? Eu querer vender mais que o outro. Os clientes vão circular entre todos os comércios, sejam eles físicos ou online ou qualquer outra coisa. Né? Então, eu acredito que estar junto, fazer parcerias, trabalhar em comum acordo, buscando alternativas que possam valer para muitos, vai fazer com que as coisas andem muito melhor. Com certeza. E legal essa colocação de dizer, não fazer a cópia necessariamente do que o outro está fazendo, porque muitas vezes não é o perfil do teu cliente. Então, tal loja eu vi que está vendendo super porque está fazendo uma live, está mostrando produto e tudo mais. Mas peraí, será que o meu cliente compraria dessa forma? Ou será que é melhor eu estar fazendo postagens, bater uma foto, já colocar o valor de tanto por tanto, porque a gente sabe que o pessoal está trabalhando muito com descontos e tudo mais para poder brilhar o olho de quem não está em casa. Então, assim, achar da melhor forma... Foco no diferencial. Exato. Teu diferencial. Exato. Naquilo que tu é bom, naquilo que tu quer mostrar para o teu cliente, que tu sabe que tu é capaz de fazer. Tem N fatores aí. Porque essas apostas erradas geram uma frustração. E aí ela baqueia a gente, ela trava a gente, né?
E talvez, né, Fabiano, a frustração de tu não ter esse olho no olho com o teu público te trouxe essa frustração. E aí daqui a pouco né, deu um passo para trás, não vou mais fazer a live porque isso não está me trazendo o benefício que eu queria, né? E quem sabe pro lojista, para quem é acostumado a atender ali no comércio local, dizer, poxa, mas eu queria estar dando uma dica do tipo, usa tal roupa, prova isso, prova aquilo, porque quando é online, tem que dizer, é tal tamanho, então tu separa para mim uma sacola de G com 44, por exemplo. Né? Mas Só é que bem não isso aí, é... tipo, daqui a pouco o vendedor, por si só, por sua natureza, ele já fala, ele já quer, ele induz, vamos dizer, de certa forma, né, dentro do seu conhecimento, da sua área, ele não vai simplesmente, exatamente isso que tu falou, ele não vai tu não vai chegar para ele e dizer assim, eu quero G tamanho tal. Ele não vai chegar com aquilo ali e dizer, olha, é isso. Ele vai ter aquela malemolência, aquela, sabe, né, aquele Ou jogo de muitas cintura. vezes ele não vai entender qual é o teu perfil para dizer, tá, eu vou separar as peças para ti, mas eu não entendo o teu perfil. Né, mas e no isso olho é no muito olho ele triste, consegue, né? Então, quem sabe seja por isso o sofrimento, principalmente do comércio local. E o quanto impacta na autoestima, Laura. Exato, porque tu não poder atender quem sempre atendeu. Claro, que pessoas que tu conhece, beleza, mas pessoas assim, poxa, tem pessoas todo dia passando na rua, pessoas diferentes que podem entrar na tua loja e tu saber assim, deixa eu entender que tons que tu usa, que isso, que aquilo, então vamos ver, vamos separar isso que eu acho legal, aquilo, então por esse lado dá para compreender quem é do comércio local, né? Porque isso desperta a sensação de sucesso, a sensação de ser útil, de se sentir útil, aquela sensação de estar sempre, no corrida, quando entrou 2, 3 ao mesmo tempo, né? Antes pandemia tinha muito isso. Exato. Mas a gente reclamava, porque, né, a gente brinca, gringo adora reclamar, mas era aquela coisa, tu vê, só dei conta de tudo isso sozinha. E aí tu perde toda essa... E vendi muito, inclusive. Vendi muito, não parei. E aí tu perde essa condição, vai afetar exatamente até a questão da autoestima. Autoestima afetada, insegurança, ansiedade, é o circuito natural. Então, aí tu vê quando é que daqui um pouquinho isso impactou a ponto das pessoas hoje estarem num outro processo. De se despersonalizarem. É o que muitas dizem, eu não me reconheço, as clientes não me reconhecem mais. Porque a pessoa, obviamente, naquela condição, perdeu tudo, foi perdendo. E aí entra um circuito desfavorável, se assim a gente pudesse dizer. Olha aí. Então, pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial. Nós estamos falando sobre como a questão psicológica ela afeta no comércio, principalmente o comércio local, que está hoje de portas fechadas, o que nós sentimos muito sim, né? Mas se necessário, a gente precisa continuar dessa forma. A gente sabe que até dia 21 a bandeira ela continua dessa forma, mas assim, vamos tomando consciência como pessoas e vamos consumindo no nosso comércio local. Vamos ajudar a fazer com que tudo funcione nas nossas cidades. Então, em seguida, nós retornamos. Música, Fabiano. Pra que buscar palavras se eu posso te mostrar todos os jeitos e maneiras e modos de te amar? Não ter o que falar às vezes parece bom. Pra que buscar palavras se eu posso te mostrar? O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Ser mulher é acreditar que podemos fazer tudo.
é lutar por aquilo que pensamos. É fazer tanta coisa ao mesmo tempo que nem nós mesmas acreditamos que damos conta. É olhar com o coração e poder pensar que o próximo sempre pode ser ajudado. Ser mulher é fazer muitas coisas, fazer tudo o que quer fazer, mas principalmente ser mulher é ser feliz. Um feliz mês da mulher para todas, as mulheres que, assim como eu, não conseguem se ver fazendo outra coisa a não ser mulher. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masbá, do SBT-RS e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhoso. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. Ainda está guardado o papel rasgado, escrito e assinado que você me deu. Todo dia eu leio e não acredito no que está escrito no bilhete seu. Ainda está guardado o papel rasgado, escrito e assinado que você me deu. Todo dia eu leio e não acredito no que está escrito no bilhete seu. É isso aí, obrigada, Fabiano. Então, estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, falando da questão de como o psicológico, ele afeta, sim, as pessoas do comércio local e as pessoas em casa também, por toda essa questão da pandemia. Agora, antes de darmos continuidade no nosso papo, eu vou chamar uma dica que a doutora Lia, muito querida, ela esteve aqui nos nossos estúdios, fez uma gravação porque ela disse que é muito importante chegar a informação para as pessoas. Então, durante essas semanas, ela vai deixar algumas dicas de como a gente precisa, que cuidados a mais nesses dias, principalmente em que a pandemia seguir. Então, fica com a doutora Lia aqui, um momento. Olá, pessoal.
Olá, mulheres queridas do meu coração. Estou voltando aqui para a gente conversar um pouquinho de novo sobre alimentação, sobre vitaminas, atividade física, uso de medicações que podem baixar a imunidade, para a gente ter uma melhor performance, para a gente passar por essa fusarca toda que está acontecendo na nossa vida com relação ao coronavírus, um pouquinho melhor, com menos ansiedade e se sentindo mais seguros. Então, assim, falando de vitaminas, eu tô pedindo para todo mundo, é importante, não é importante só a vitamina do sol, que a gente pede muito, porque a vitamina do sol, que na verdade não é uma vitamina, ela é um hormônio, né, a D3, ela é fundamental que a gente mantenha ela nesses momentos, nessas épocas de Covid, que ela se mantenha acima de 60. Como é que a gente faz? Eventualmente tem que dar uma dosada nela, mas de preferência, se puderem, apanhar um horário de sol nas pernas ou nos braços, do horário das 11 horas da manhã até as 2 da tarde, é o melhor horário, mas é 10, 15 minutinhos do sol. Dá para ler com o corpo na sombra, jogar as pernas no sol. Detalhe, este sol, a pele não pode estar ressequida. Vocês não podem, principalmente as mulheres, terem uma tendência a passar sabonete pelo corpo, que está errado. Eu não tenho glândulas nas pernas, nos pés, nos braços. Eu tenho glândula nas axilas, na vulva e no ânus. É onde eu tenho glândula, né, que pode dar cheiro. Então, ali é que eu uso o meu sabonete. Afora isto, eu não devo usar sabonete pelo corpo. É o meu shampoo no couro cabeludo e água no meu corpo. Lógico, a pessoa que vai capinar, a pessoa que trabalha em área com gorduras, bom, aí são outros 500. Eu estou falando em nós, mulheres mais donas de casa, profissionais liberais como eu, que não tem que fazer esse tipo de higienização. Procurar não usar sabonete no corpo, porque o sabonete resseca a pele, e aí que vem o grande problema, eu não consigo absorver a vitamina D. Forma-se uma queratina na pele e eu não consigo absorver a vitamina D. Por isso que as pessoas de mais idade que eu digo acima de 75 anos, que não se hidratam direito e tem a pele muito seca, elas têm que fazer a complementação da vitamina D, tomando, que é o hormônio vitamina D. O que eu sugiro para as pessoas? Tomarem 8, 10 semanas, por exemplo, eu não vou dar marca, mas tem vitamina D, que vem em 8 cápsulazinhas, que está custando hoje com desconto R$97, tá? Melhor mesmo é apanhar sol, mas se não der, vamos tomar uma vitamina do sol, de preferência depois do almoço, tá? Por quê? Porque a vitamina D ela é absorvida melhor quando tem uma gordura associada, né? E ela já vem até com componente gorduroso sempre, né? Por isso que até a vitamina do sol, na gordurinha que tu tens na pele, tu adquire a vitamina do sol através dessa gordura, através da penetração na pele. Se a pele estiver seca, não vai absorver. Meninas, então era isso o meu recado. Um abraço para todos. Muito bem, doutora Lia. E quem nunca se queimou, principalmente na barriga e na coxa, quando foi para o sol, né, pessoal? É lá naquele lugarzinho que tem mais a gordurinha acumulada. Realmente, muito boas as dicas da doutora Lia sempre. Então, agora voltando para falar um pouquinho mais sobre o nosso assunto de hoje, sobre a questão psicológica do pessoal de casa, no comércio, enfim. Estamos aqui com a professora e psicóloga Anne Breitenbach e também com a Rúbia Sensi de Freitas, que é diretora da CIV de Veranópolis. Então, meninas, voltamos para uma questão, né? Então, falamos de todo o percurso do Covid, durante o ano passado, como as pessoas se comportaram, né? No início, algo mais tranquilo, até fizeram mais compras, mais investimentos. Só que aí chegamos ao final deste ano sem muitos recursos também provenientes do nosso sistema público, né? Claro, porque tiveram cortes nos auxílios que tinham. E agora as pessoas, além de tudo, utilizaram o dinheiro de outras formas e todo o comércio fechado novamente, porque agora sim estamos num momento de muito risco, de alto risco. Então,
falando sobre esse fechamento de agora. Rúbia, como podemos analisar ele, como podemos ver ele, porque realmente, como conversávamos no intervalo, foi de uma forma brusca, né, Rúbia? Eu acho que a sensação que o comércio tem hoje é de indignação, né? Porque a gente sabe que o nosso comércio, pelo menos nas cidades menores, é um comércio de baixa circulação de pessoas. Não é no comércio que o vírus está sendo disseminado, né? E somos nós que estamos fechados, somente nós, né? Certo. As indústrias estão com gente reduzida, mas tudo é organizável, né? Tudo dá pra gente, né, tentar remanejar. Mas o comércio 100% fechado da forma como está é muito injusto. E essa indignação nos traz a estagnação, né, doutora? A gente não sabe muito para que lado ir, porque já vem de um processo muito longo de perdas, de falta de recursos, de falta da venda, de perda de clientes, porque esses clientes que vão, muitas vezes não voltam, né, não retornam. A gente tem a perda realmente das pessoas, né? Muitos clientes que não resistiram à doença, então tem estas perdas também. A gente tem perdas na família, muitas vezes, né? Então a gente sabe da gravidade, mas a gente não consegue compreender por que é o comércio local de baixa circulação, né? Que se a gente vai fazer um comparativo aí, num dia inteiro de loja com muito movimento, então nas 8 horas que a loja está aberta, vamos dizer que entrem 20 pessoas. Então é um atendimento muito baixo. Nós temos aí um atendimento a cada 30 minutos. Isso quando tem um movimento, né? Que não é todos os dias, não é dessa forma como dá a sensação de que o governo está nos vendo como os grandes vilões, né? E se a gente anda pelas cidades pequenas, nesses dias em que o comércio está fechado, a vida está normal. A gente não vê menos gente na rua circulando, a gente não vê isso. A gente vê os estacionamentos lotados, as pessoas caminhando muito tranquilas pelas calçadas. Então, a nossa indignação não é porque a gente não queira colaborar. É porque a nossa colaboração é ínfima, né, em frente a toda a situação que a gente está vivendo. Isso não vai resolver o nosso problema, infelizmente. Né? A gente está pagando um preço muito alto por algo que não vai nos trazer o retorno de saúde, como a mídia, às vezes, né, está expondo dessa forma. E a gente não vê assim. Então, essa indignação realmente nos deixa com as mãos mais atadas, né? Nos deixa mais inseguros, com menos ânimo para dar uma continuidade, para pensar numa outra alternativa. Nos traz uma frustração muito grande, porque o comércio, eu falo aqui do nosso comércio local, porque é o que a gente vive no nosso dia a dia, é onde a gente tem o conhecimento. Todas as lojas estavam com álcool gel na porta, com máscara disponível para os clientes que não tinham, pudessem usar, todos os protocolos de segurança, todos os cuidados, o provador sendo higienizado a cada saída de cliente. E aí a gente está sendo penalizado de uma forma muito brusca, né? Nos pegou de surpresa, né? Eu acho que ninguém estava esperando por isso. Né? Ninguém imaginava que os hospitais fossem lotar do jeito que lotaram, de uma forma tão rápida, né? Em poucos dias a gente teve essa alta, né, nos casos de Covid, e a gente realmente está um pouco sem saída, assim, né? Perdemos um pouco o chão. Eu acho que é a sensação do comércio, de uma forma geral, cair num buraco negro, literalmente. Então, entendendo o que a Rúbia está colocando aqui, que sim, é algo muito sério, né, Rúbia? Ver o comércio dessa forma, ver que as pessoas estão sofrendo em casa e nas suas lojas, porta fechada, sabendo que tu tens ali a tua mercadoria, e realmente é algo que indigna o pessoal que está passando por isso, leva essas pessoas muitas vezes a uma depressão, porque a gente sabe, a porta está fechada, mas o aluguel até pode ser que agora vão reajustar alguma coisa, não sei, né? Você vai conversar com o teu locatário e tu vai ver se há essa possibilidade, mas a gente sabe,
que com certeza ele vai chegar, né, no próximo mês. E as contas continuam, né? E, Anne, para a gente poder entender toda essa situação que as pessoas realmente chegamos ao ponto que chegamos, falta de consciência, será? Acredito Sabe que me questionavam se a gente com a pandemia se tornaria mais empático, né? Eu vou agora usar um achismo, né? Claro. Eu acho que não, a gente não se tornou, não tem respaldo nenhum que eu tô falando agora em termos, né, do que se a ciência falou ou não falou. Mas eu acho que não, acho que cada um de novo volta-se para a condição do que fica melhor para si. Mas a pandemia teria nos oferecido uma bela oportunidade para nós podermos desenvolver uma premissa que é de suma importância, que é nos responsabilizarmos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Isso já se coloca muito antes da pandemia como uma bela condição. Né? Ou você é feliz ou você não é feliz, você emagreceu ou não emagreceu, você fez ou você não fez. Então, assumir essa responsabilidade. E a pandemia teria nos oferecido uma bela condição para desenvolvermos isso, concordas? Por quê? Porque se eu não me responsabilizo agora com as questões agora de saúde, de segurança, eu saio daqui e vou lá na casa dos meus pais? Não, né? Então, despertou para muitas pessoas essa condição de que o meu comportamento vai respingar diretamente nos meus, nos outros. Então, teria sido uma bela oportunidade, mas o que nós estamos vendo como resultado é que isso também não impactou de alguma forma. Por muitas vezes, agora te respondendo, falta, acredito, de consciência. E isso a psicologia também explica. A gente coloca um esboço de uma pirâmide e diz o seguinte: nós temos que estar com a nossa base bem sustentada. O que é a nossa base? Eu estar bem. Saúde, fome, sede, as minhas condições financeiras, ok. Depois, a próxima necessidade que eu vou ter é estar bem comigo. É uma necessidade de estima, de valorização. E eu estando bem, eu começo a pensar nos outros. E aí viria aquela consciência, então, comércio local, então, pensar no meu colega. Aí, depois disso, vem fazer a diferença na vida do outro, servir as pessoas. Vê que é lá em cima, pensando numa pirâmide. E o que a gente vê na grande maioria é as pessoas ali alocadas num nivelamento lá embaixo, pelas necessidades que, obviamente, a situação acabou apresentando. Então, te diria que sim, que teria várias oportunidades. Eu diria que são 3 pontos. É flexibilidade agora que a gente precisaria. Ou seja, teremos que desenvolver na marra isso, né? Ou seja, não deu plano A, é plano B, é plano C. E foco para superar. Porque muitas vezes a gente fica no mimimi, no porquê que aconteceu isso. Perde uma energia tremenda ao invés de colocar foco no que eu preciso realmente resolver. Resiliência se fala muito, né, que é encarar e superar o desafio que se coloca. E adaptabilidade, que já falamos durante o programa. Que é realmente, a situação é esta, então tá. Que reação que eu posso ter perante essa condição? E que essa reação que eu possa escolher seja a mais adequada possível. Então, totalmente compreensível as pessoas que estão nessa fadiga, nesse estresse, nesse tédio. Acho que às vezes muito mais tédio do que até um estresse. Mas que possam respirar daqui um pouquinho e pensar que se continuarem dessa forma, as coisas só pioram. Parou, né? Sábado aconteceu uma situação comigo que um evento estava sendo previsto para ser presencial e me avisaram, vai ser no digital. E eu comecei a reclamar, não, mas não tem, porque perde o contato. E ela disse, avança um pouquinho nessa reclamação, quanto menos tu reclamar, mais energia tu tem para colocar foco para dar o teu melhor nesse formato. Eu, é um aprendizado, né? Puxãozinho de orelha ali. Vai reclama, tenta otimizar esse tempinho aí, porque é tempo perdido, tu não vai reverter a situação, o evento vai ser dessa forma e busca o melhor. É o legítimo aceita que dói menos. Te vira! O único porém é que é como a Rúbia colocou, que não foi por causa do comércio e não foi o pessoal trabalhando que chegamos ao ponto que chegamos. Eu vejo um monte de amigo meu postando assim, tipo, a música não passa o vírus. Não, é bem mas o caso, até né? Mas, enfim... não é isso. A gente fala sobre as aglomerações. O pessoal foi para as férias e ao invés de... Então fica na tua casa de praia, por exemplo, vai até, né, quando for caminhar, caminha de máscara, vai até o teu lugar e te coloca lá. Não, mas aí já juntava uma família que foi com a outra família que foi. Vamos fazer uma churrascada. Os filhos já saem, vão pro calçadão, já vão pra praia, já fica aquela coisa meia-noite, assim, aqueles vídeos do pessoal na praia, ninguém se cuidando e todos próximos. Aí o que eles faziam? Voltavam para casa, infectavam a família em casa
E começava todo o giro desse vírus, essa disseminação, que aí começa pais, começa os avós. Então, nós temos óbitos de pessoas precoces, porque o que acontece? Claro que Dr. Guilherme, aqui no programa Algo a Mais, deixou dito, meu pai, há 20 anos, controla algumas doenças que ele tem. Há 20 anos. Então, eu não acho justo dizer agora, se ele viesse a falecer por Covid, dizer, porque o meu pai tudo bem, ele tinha algumas coisas a mais. Não, mas há 20 anos ele tem essas coisas a mais, né? Esses probleminhas a mais. Então, não é por causa do Covid que eu acho que tá tudo bem, não. Porque ele pode continuar vivendo muito bem, controlando as questões no mínimo dele. Mais 20 anos. Exato. Então, assim, essa é a questão que a gente não, por muitas vezes, pode não ter colocado a mão na consciência e pensado, poxa, eu posso estar levando problemas para outras pessoas que podem sofrer muito mais do que eu. E hoje vemos que pessoas com menos idade estão também sofrendo por causa disso. Então, toda essa reflexão do programa de hoje, ela veio para mostrar que o problema, ele não está no comércio, mas quem está sofrendo é o pessoal, principalmente do comércio. A gente entende que, como falamos, o aluguel continua vindo, a luz, água, telefone, tudo que se precisa, farmácia por muitas vezes, tu precisa estar lá, teu pão de cada dia está nos mercados, enfim, nas padarias. Então, assim, tu precisa continuar consumindo, tu precisa, mas para quem está fechado agora 100%, e às vezes olhando o caixa, tendo um caixa geral, normal, eu só vou fazer uma colocação R$100 por dia, por exemplo, mas tu não ter nenhuma entrada, zero entrada, é muito complicado. E é essa a reflexão que a gente quer deixar aqui. E sim, para quem é da turma dos eventos, o meu abraço, eu também era de eventos e sei que muita gente ou se reinventou ou realmente está aguardando esse retorno, porque sim, estamos todos, né, passando por situações bem difíceis. Então, meninas, aqui eu vou deixar um minutinho para que vocês possam fazer as suas considerações finais na manhã de hoje. Rúbia. Eu quero agradecer essa oportunidade, esse espaço, né, de a gente falar um pouco sobre essa situação toda que estamos vivendo. E bem como tu falaste, né, existem outros setores que estão sofrendo muito e que, assim como o comércio conseguiu retomar parte do seu trabalho durante esse período, alguns setores nunca retornaram, né? Nunca retornaram. Então, a gente bota a mão na consciência e pensa nisso de uma forma que tem outras pessoas passando por situações piores, às vezes, do que a nossa, né? Mas é um pouco injusto a gente deixar de falar, né? O quanto o comércio está sendo penalizado de uma forma injusta, né? Por essa situação que a gente ocorreu. E a gente não pode apontar um culpado, né? Todos nós relaxamos, todos nós achamos que as coisas estavam indo bem, todos nós pensamos que o vírus estava indo embora, que a vacina estava chegando e que nós iríamos voltar a uma vida normal, né? Então, acho que todos nós podemos repensar as nossas atitudes e mudar daqui para frente e fazer diferente, né? Com certeza. Seja na nossa casa, no nosso bairro e na nossa cidade. Com certeza. Muito obrigada, Rúbia. Anne. Agradecer o convite, o privilégio de estar aqui conversando, levantar a importância de nós discutirmos mais sobre esses temas. Toda vez que a gente identifica o que está se passando, fica muito mais fácil de dominar. E eu acho que o momento de hoje é, né, esse algo a mais, fazendo uma analogia ao programa, né, não é buscando nos outros, é cada um fazendo a sua parte. Então, fica o recado, fica a reflexão e vou deixar um beijão pro Miguel Augusto e Pedro Henrique, que devem estar acompanhando o programa e que ansiosos para que a gente possa falar o nomezinho deles. Ótimo! Eu vou ter que mandar um beijo pro Benjamin, né, Benjamin, porque senão você vai me puxar a orelha quando eu chegar em casa. É isso aí. Então, nesse clima a gente sabe que é um momento, né, que precisamos parar e pensar um pouquinho mais em se readequar, repensar a nossa vida, mas assim, vamos lá, que aos pouquinhos vai dar tudo certo, cada um
tendo seu cuidado para quem continuou, graças a Deus, trabalhando, podendo trabalhar com uma comunicação, pode estar trabalhando, mas com todos os cuidados. Então, pessoal, um abração a todos que estão em casa virtualmente. Sei que é um momento que eu adoraria abraçar todo mundo, assim. Eu digo, eu sinto uma falta de poder dizer obrigada que tu vieste, mas é tudo tão difícil, né? Mas vamos continuar. E pessoal do comércio, força que a gente está entendendo a situação de vocês também, certo? Então vamos de música para finalizar nossa manhã. 'Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but a little to give it a try. Please give me something, 'cause someday I might know my heart. My